Olá! Com a chegada das festas de Natal e Ano Novo, é preciso ficar atento. O consumidor pode contar com a orientação da Vigilância Sanitária, responsável por fiscalizar e fornecer orientações aos consumidores, principalmente nesta época do ano. Estamos na Prefeitura do Rio e este é o assunto de hoje do Papo Carioca. Boa noite, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos nossas convidadas. Aqui comigo hoje a especialista em alimento da Vigilância Sanitária, Marisol Figueiredo, e aqui também a especialista em alimentos da Vigilância Sanitária, Cláudia Machado. Elas estão aqui também para responder às suas perguntas. Participe, envie sua pergunta aqui nos comentários do Facebook ou envie uma mensagem de texto, áudio ou vídeo para o nosso WhatsApp. 992538538. Você também pode participar usando a hashtag Papo Carioca. Nós estivemos no supermercado e acompanhamos, verificamos as condições de um produto que é muito consumido nesta época do ano, o tender, e outras carnes também, outros produtos congelados. Vamos conferir? Em relação aos produtos que são congelados, tem que verificar a qualidade. Se eles estão realmente congelados, como que eles estão expostos no balcão. Existem também, todos os balcões existem termômetros, que aí no caso o consumidor pode ver a temperatura que eles estão sendo expostos. Se eles tiver algum sinal de descongelamento, recomenda-se não levar esse produto. Verificar a integridade da embalagem, datas de validade, as informações que estão para o consumidor. Uma outra coisa também importante, que todos os produtos de origem animal, na verdade, eles têm que ter o registro junto ao órgão da agricultura. Então esse aqui, é muito importante que veja esse selo. Aqui no caso é o Ministério da Agricultura, o Serviço de Inspeção Federal. É importante que todos os produtos que são de origem animal para o consumidor ver justamente esse selo de qualidade. Porque ele garante desde o momento da produção até a mesa do consumidor. Nós estivemos lá no supermercado, Daqui a pouco você vai acompanhar mais um trecho dessa matéria. Mas agora eu converso aqui com a Marisol, falando do papel da vigilância sanitária em relação à qualidade dos alimentos. A vigilância sanitária tem como principal objetivo prevenir riscos à saúde da população. No nosso caso aqui, a população carioca. E a gente atua de várias maneiras, realizando inspeções, realizando ações educativas, treinando os manipuladores que vão trabalhar nessa etapa da cadeia produtiva, e a gente busca prevenir as doenças que são transmitidas por alimentos, que são muitas, existem mais de 250 aí catalogadas pela OMS, e podem ser muito sérias, dependendo da população que for atingida por elas, especialmente crianças, idosos, mulheres grávidas e pessoas já imunodeprimidas. Quando o consumidor ele entra em algum estabelecimento, o que ele deve observar? Inicialmente, ele deve observar as condições de higiene daquele local, verificar se tem presença de pragas, insetos, fezes de roedor, se os alimentos estão devidamente expostos à venda, os perecíveis em áreas refrigeradas, à temperatura adequada, os não perecíveis se estão corretamente arrumados por espécie, se não tem alimentos no chão, se os manipuladores estão devidamente uniformizados, limpos, o uniforme tem que estar limpo, o cabelo tem que estar protegido. E uma coisa que é muito importante, um detalhe que é legal se observar, é se nas áreas de preparo existem pias onde os manipuladores possam higienizar suas mãos. Isso é bastante interessante, porque isso caracteriza que aquele estabelecimento tem uma preocupação com a higiene. E como é que a vigilância atua? Como é esse trabalho de fiscalizar os restaurantes, os estabelecimentos, supermercados? A vigilância sanitária ela atua de maneira sistemática, a gente atende reclamações de consumidores, através da Central 1746, e a gente faz programas de inspeção, a gente faz programas de colheitas de amostra, para que a gente possa ter uma regularidade nessa inspeção. E quais são as recomendações, Cláudia, que você dá para os consumidores? Basicamente a mesma que a Marisol falou, realmente você tem que
observar as condições higiênico-sanitárias do estabelecimento, a armazenagem, ver se os produtos estão organizados, ver a validade dos produtos, isso é importante. E principalmente a procedência, se o alimento está identificado realmente lá com a razão social, CNPJ, endereço completo do fabricante, que é uma forma de a gente ter um rastreio desde a produção do alimento até chegar ao comércio. E falando em relação até ao armazenamento, o que você orienta para o consumidor? Ele comprar antes, comprar antecipado, né? Ou comprar na véspera e aí em casa, como é que ele faz para guardar isso de uma forma bem eficiente? Assim, não importa se vai comprar na véspera ou um pouco antes, pode comprar em qualquer momento. O ponto é realmente a armazenagem do produto. Tem que seguir o que o fabricante diz no rótulo. Entendeu? Conservar no mínimo a 5 graus na refrigeração ou a menos 10 no congelador, entendeu? É isso que tem que ser seguido. Sempre seguir o que o fabricante coloca no rótulo. E quais são os principais erros, né, que os consumidores e até os estabelecimentos, né, acabam cometendo? Em relação ao consumidor, eu vejo assim, muitas vezes a falta de informação. Eu acho que o consumidor precisa estar sempre se informando. Em um programa como esse eu acho excelente, porque está passando a informação correta para o consumidor. O consumidor deve observar tudo isso que a gente falou aqui em relação à higiene, à conservação do alimento. E uma dica importante, deixem para comprar os alimentos perecíveis no final da compra. Comprem primeiro os não perecíveis, arroz, feijão, batata, os itens de perfumaria, e deixem os alimentos perecíveis para o final da compra, porque existe uma coisa muito importante que é a cadeia de frio. O alimento perecível ele só se mantém estável se ele ficar o tempo todo na refrigeração. Então, esse tempo que ele fica fora tem que ser o mínimo necessário. Então, vamos dar alguns exemplos dos alimentos perecíveis para quem está acompanhando o nosso programa ficar bem atento. São basicamente os alimentos de origem animal. Leite, seus derivados, os queijos, manteiga, iogurtes, as carnes das diferentes espécies, boi, frango, suíno, e os peixes, os ovos, são os alimentos de origem animal. São muito perigosos porque eles têm muita água e muita proteína. E agora, não ficou atento a essas questões, né? O que pode acontecer? Quais são as consequências de não ficar atento a essas dicas, a essas orientações? A consequência pode ser comprar um alimento contaminado ou permitir a multiplicação de micro-organismos por essas falhas, né, no processo, e vir a ter uma doença transmissível por alimentos. Tipo de doenças que podem ocorrer, né? Existem muitas doenças, né? A gente pode citar alguns exemplos: salmonelose, botulismo, as toxinfecções alimentares, que são muitas. Todas elas se caracterizam basicamente por sintomas gastrointestinais. Ou seja, vômitos e diarreia estão sempre presentes. Né? A gente costuma brincar que todo mundo, né, na idade adulta, certamente já viveu uma experiência dessa. Não foi nada agradável, com certeza. Foi bem... Uma simples diarreia, a pessoa nunca se liga no alimento que ele consumiu, ou em casa, ou no restaurante. Mas, assim, pelo alimento. Às vezes é uma falha de manipulação em casa mesmo. Aliás, a própria Organização Mundial de Saúde já constatou que a maior parte de doenças transmissíveis por alimentos acontece em casa, não é na rua. Entendeu? Mas é por falhas mesmo, de vícios que nós temos em casa, né? Acaba pegando um produto, come um pouquinho e deixa, não bota na geladeira, ou demora para botar, e deixa aí... no fogão, entendeu? As pessoas têm, infelizmente, o hábito de pensar isso, né? Nunca aconteceu nada, sempre fiz assim, nunca tive problema. Questão de sorte, deu muita sorte não ter acontecido nada, mas o risco existe, a gente precisa estar atento. Ok, e agora chegou a hora de você aí conferir as perguntas dos cariocas. Chegou a hora do Fala Carioca. Qual alimento que tiver estragado pode fazer mais mal à saúde? Como nós falamos anteriormente, os alimentos perecíveis, de modo geral, são os que oferecem maior risco, porque eles são local ideal para a multiplicação de micro-organismos, especialmente as bactérias, que são as maiores causadoras de DTA. Ok, e a gente agora tem mais um trecho da matéria que a gente foi lá no supermercado acompanhar. Vamos ver? Bom, em relação ao produto salgado, a gente tem que ver justamente a característica do produto. Essa manta de bacalhau, ela tá excelente, ela não tem nenhuma pinta negra, ela não tem manchas avermelhadas, ela não está apresentando umidade. Isso aqui é o bacalhau mesmo,
que é o Porto, e aí ele é caracterizado, ele tá indicado como bacalhau do Porto. Existem outras espécies de bacalhau, como esse aqui, o site, e aqui também está corretamente identificado. Ele não é bacalhau, é uma outra espécie que também é salgada, né? E aí ele está sendo identificado como peixe salgado tipo bacalhau, porque ele tem um valor econômico menor, né? Porque ele não tem as características de sabor e de textura do bacalhau normal. Então, o que é muito importante para o consumidor, no momento que vai comprar um produto salgado, verificar se ele está mesmo seco, se ele não tem nenhuma umidade, se ele está pingando, né? Porque isso aí caracteriza que ele foi armazenado num local onde a umidade é muito elevada, e aí ele absorveu a umidade. E nesse momento que está absorvendo a umidade, ele altera a característica de sabor, até mesmo a segurança do produto, e também verificar a aparência dele, se ele tem alguns pontos negros ou se ele tem mancha avermelhada. Caso isso aconteça, não consumir esse tipo de produto porque ele está alterado. Marisol, a gente acabou de ver essa reportagem do bacalhau, né? Uma questão frequente nesse momento, né? Dessa diferença, de conseguir identificar o que é bacalhau, o que é peixe tipo bacalhau. Como é que o consumidor age nesse momento? Na verdade, é uma responsabilidade do fornecedor, no caso do comerciante, fazer essa diferenciação na denominação de venda do produto. O consumidor, ele precisa ver se esse produto está adequadamente identificado. E o bacalhau verdadeiro, que é o gado esmorrua, e o gado macrocéfalos, que é o bacalhau do Porto, imperial, cod, ele normalmente é claro, é de cor palha, clara, e se desmancha em lascas grandes, por isso ele é mais caro. Ele é um produto que tem uma qualidade superior e até para preparações mais refinadas. Os demais pescados tipo bacalhau, que é o site, o zarbo e ling, eles servem a outras preparações. Também são bons, também podem ser consumidos, mas não são considerados bacalhau verdadeiro porque são de outras espécies. Agora, ocorre do estabelecimento vender um peixe tipo bacalhau? Como bacalhau? Eu acho que assim, essas situações podem ocorrer. Não é o esperado, não é o correto, eles têm toda a orientação para que não façam isso. Inclusive, quem fizer sabe que está incorrendo em infração, é uma fraude, e ele vai ter que arcar com as penalidades. Sim, tem penalidades sanitárias, e no caso de fraude pode haver até uma penalidade mais séria, pode ser enquadrado como crime contra a saúde pública por ser fraude. Ele responde, inclusive, penalmente. Ok, então fique ligado. Agora a gente tem mais uma pergunta do Fala Carioca. Minha dúvida é sobre a compra de produtos não industrializados. Por exemplo, um peru, um assado que eu for comprar em algum lugar. Quais os cuidados que eu tenho que tomar? Então, Mariana, um cuidado que você tem que tomar, primeiro, chegou no estabelecimento, tenta perceber as condições higiênicas sanitárias do lugar, se está tudo organizado, limpo, se as pessoas que estão te servindo, elas estão uniformizadas, está com a roupa limpinha. Basicamente isso, você tem que ver a organização, a limpeza do local, a higiene, entendeu? É basicamente isso mesmo. Agora, esses produtos assados, eles são bem consumidos nesse período, né? Ocorre muitas reclamações em relação a isso? Ele sendo vendido assado, a gente não tem tantos problemas assim. Às vezes, o industrializado, a gente encontra mais problemas de comprar, de repente, estragado, porque foi um armazenamento ruim, ele chega descongelado em casa, amolecido. Mas esses já prontos, assim, prontos mesmo, ele está saindo quente do estabelecimento, não tem tanto problema assim. Entendeu? É mais possível de ver se está dentro dessas condições de higiene, se está bem embalado, né? Agora, o que o consumidor faz se ele identificar que aquilo ali não está sendo vendido dentro dos padrões? Qual é o procedimento dele? O canal que a Vigilância tem é um 746, seja pelo portal, o acesso pela internet, tem um aplicativo nos celulares, e o telefone mesmo, um 746. Ele pode fazer qualquer tipo de reclamação em qualquer momento e com certeza a Vigilância vai lá verificar as condições do estabelecimento, entendeu? E para você que está aí acompanhando o nosso programa, agora a gente tem um recado, a Agenda Carioca. O Museu de Arte do Rio, na Praça Mauá, oferece gratuidade para o público todas as terças-feiras, das 10 às 17 horas. De quarta até domingo, o ingresso custa R$ 20.
Quem também deseja visitar o Museu do Amanhã pode adquirir o bilhete único dos museus, que custa R$ 32,00. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3031 2741. Hoje estamos aqui batendo um papo sobre as suas compras, as compras de fim de ano, Natal, Ano Novo, para você ficar bem aí, ó, ligadinho na sua ceia e não ter nenhum problema, nenhum aborrecimento. E o Carioca tem muitas dúvidas sobre isso. A gente foi para as ruas, foi lá saber o que eles querem saber. Fala, Carioca. Eu gostaria de saber, mercado, estabelecimento ou lanchonete que tenha algum produto que a gente desconfie que a validade não esteja em dia, o que nós devemos fazer? Bom, primeiramente, né, se o produto tiver com a validade vencida, não compre. E, inclusive, se estiver muito próximo de vencer, né, você tem que saber se de fato é interessante você adquirir aquele produto, se você vai consumi-lo antes do vencimento. E caso vocês encontrem essas situações de irregularidade, foi o que a Cláudia já comentou, o canal de contato conosco, é o canal da Prefeitura 1746, a vigilância irá ao local, vai verificar todas as condições do estabelecimento e vocês podem acompanhar a resposta, né? O consumidor que fizer reclamação tem como ter acesso à resposta, ao resultado. E também os produtos, existe uma certificação, né? um selo de garantia, né? Como é que funciona isso? Os produtos de origem animal têm os selos nos órgãos de agricultura, nos órgãos competentes de inspeção. No caso do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, os selos são o CIF, que é o Serviço de Inspeção Federal, e o CIE, que é o Serviço de Inspeção Estadual, tá? Sendo que os alimentos com CIE só podem ser comercializados dentro do estado do Rio de Janeiro, tá? E os alimentos com CIF podem circular em todo o território nacional. Isso é muito importante porque garante a qualidade daquele alimento, garante que a inspeção foi ao local de produção, acompanhou a linha de produção daquele produto e garante a qualidade dele. Maravilha. E a gente tem mais um trecho da matéria que ocorreu lá no supermercado. Vamos ver? Em relação às frutas secas, verificar também a característica sensorial, né? Se ela não está melada, né? Como que está a aparência do produto. E é importante que os produtos sempre estejam embalados quando eles estão próximos, quando o consumidor consegue pegar, né? Nunca está acessível direto para o consumidor. E quando embalados, eles têm que apresentar também rotulagem. Aqui, na verdade, esse rótulo aqui está falando quem é o importador, no caso, que no caso aqui o estabelecimento, ele é o embalador e tem que verificar a data de validade, né, para saber se está tudo dentro dos conformes. Agora, caso ele esteja sendo vendido a granel, sempre tem que ter um funcionário do supermercado, né, ou do estabelecimento da comércio que esteja servindo o consumidor. Nunca o consumidor pode tocar no produto justamente para não contaminar esse produto. Cláudia, agora fala um pouquinho desse rótulo. Ali ela mostrou exatamente como o produto tem um rótulo direitinho. O que o consumidor precisa observar nesse rótulo, principalmente na hora desses produtos, né? Frutas secas. É aquilo que eu havia falado anteriormente. Tem que, prazo de validade tem que ser sempre visto, né? Se ele está próximo da validade, se ele está na validade certinha. E a procedência, a identificação da origem, isso é importante, porque qualquer tipo de problema que o produto tem, a gente tem como ir até o fabricante ou acionar de alguma forma se for em outro estado, entendeu? Para que seja feita uma inspeção. Então, é a principal preocupação que tem que ver no rótulo. A procedência, tem que ter, não é só CNPJ, CNPJ, a razão social, o endereço completo do fabricante, a validade, esses são os dois pontos principais. A rotulagem tem que ser completa, porque no momento que você embala um produto, na ausência do consumidor, ele tem que estar com a rotulagem totalmente completa. Tabela de informação nutricional, a denominação de venda, as frases de alegação de alérgenos, de glúten, de lactose, entendeu? Mas a origem e a validade. E se não tiver? Se ele olhar lá esse rótulo e faltar a informação? Ele pode ligar para o 1746, né, o canal de reclamação da vigilância, e a vigilância vai... Se a produção for no município do Rio de Janeiro, a própria vigilância sanitária do município é que vai lá verificar.
Se for de algum do estado, aí a gente pode até ligar para o 15466 que a gente tenta acionar a vigilância estadual, né, de origem do produto. A gente falou ali também na matéria sobre essa venda a granel, né? Em alguns estabelecimentos nem sempre tem a pessoa acompanhando, como foi dito na matéria. E aí, o que fazer? Não, é interessante que haja sempre essa pessoa, porque o objetivo é que o consumidor não tenha acesso direto ao produto para que não haja contaminação, né? Porque para que você não agregue mais contaminação ao alimento. Então é interessante que sempre haja ou a proteção, né, através de uma embalagem, de uma vitrine fechada, ou que haja um único funcionário fazendo esse serviço. Okay? Daqui a pouco a gente tem mais orientação para você que está aí acompanhando o nosso programa, mas agora a gente tem a Agenda Carioca. As Naves do Conhecimento oferecem cursos gratuitos para a população em diversas áreas. São 9 unidades que ficam em Santa Cruz, Vila Aliança, Padre Miguel, Irajá, Penha, Madureira, Nova Brasília, Triagem e Engenho de Dentro. Os espaços visam a democratização do acesso à informação e ao conhecimento. Mais informações sobre como participar dos cursos podem ser obtidas no site navedoconhecimento.rio. Depois desse recado, nós temos uma pergunta, a pergunta das ruas. Fala, Carioca. Como é que é feito o sistema da vigilância sanitária sobre a carne congelada? Bom, senhor José, a carne congelada, na verdade, ela segue os mesmos preceitos da resfriada. Ela precisa ter a identificação completa, o rótulo completo, com indicações, inclusive, de conservação, né? O consumidor pode ter acesso a toda essa orientação no próprio rótulo do produto. E ele precisa observar se aquele produto está sendo adequadamente conservado. Se ele chegar no local e encontrar um produto que deveria estar congelado, em fase de descongelamento ou totalmente descongelado, ele não deve comprar, primeira coisa, né, porque ele já não tem mais a qualidade sanitária nem higiênica garantida, e ele deve reclamar, né, fazer a sua reclamação junto ao 15466, porque a gente vai ao local. Agora, para vocês duas, né, como consumidoras, quando vocês entram em algum restaurante ou em algum estabelecimento, como vocês agem? Ficam ligadas também nessas orientações todas? Isso não sai da gente. Já é automático. Você já entra já procurando algum probleminha, entendeu? Não tem como. A gente já seleciona os locais onde a gente compra também, né? Porque não, esse aqui não tem condição de comprar nada. Então a gente já vai observando os mínimos detalhes. Não tem como, né? Não tem como a gente fechar os olhos, tirar folga. A gente não tira folga. 24 horas. Não, 24 horas. E vocês passam essas informações para os amigos, para os familiares? Às vezes é discussão na mesa, às vezes nós estamos chamando de chatos. Nossa, vocês são muito chatas, não tem isso. A gente se depara com o que eu falei aqui no início. Mas eu sempre fiz assim, nunca tive problema. Né? Assim, um hábito que é péssimo que as pessoas têm, descongelar os alimentos no sol, na água, no ventilador, né? De jeito nenhum. Esses são cuidados importantes de se observar. A melhor maneira é no micro-ondas ou na refrigeração. Na refrigeração é um descongelamento lento, você vai precisar se planejar e deixar descongelar lá na refrigeração. Ou se for uma coisa rápida, tem que ser no micro-ondas. Não tem outro jeito, só tem essas duas alternativas para você ter garantia de que você não tem risco no seu produto. Ou seja, está no congelador, vai usar, tira, bota embaixo, numa prateleira dentro da geladeira, se programa, porque demora mais ou menos o quê? 24 horas? 24 horas ou um pouco mais. Agora, sempre colocar nas últimas prateleiras, que na geladeira convencional, a parte mais fria da geladeira é aquela que está próxima do congelador. Então, os alimentos que precisam de menos refrigeração, que é o caso do congelado que está em descongelamento, você coloca lá embaixo, próximo da gaveta de frutas. Tá? E nunca faça o descongelamento à temperatura ambiente, porque você vai permitir multiplicação de micro-organismos naquele produto. Aquele líquido que se desprende, ele é rico em proteína, então ele é um meio de cultura excelente para bactérias. Ok, e fora desse período de festas, assim, quais são as reclamações mais frequentes para vocês? As reclamações do consumidor, elas dizem muito respeito também a produtos impróprios para consumo, né? Seja por descongelamento, seja por validade vencida, por falta de identificação, e
Questões higiênicas do estabelecimento, presença de vetores principalmente baratas, né, e fezes de roedores. São as principais reclamações que a gente tem. Tá? Essas dicas você tem que ficar atento não só nesse período, não, durante o ano todo, não é isso? E assim, os consumidores são os nossos olhos também, porque a gente não consegue estar em todos os locais ao mesmo tempo. Então, assim, é meio que uma parceria. O consumidor viu que está errado, liga pra gente, manda o aplicativo, o portal, na hora, no aplicativo você não consegue tirar foto. Então, assim, o consumidor é os nossos olhos, entendeu? Muito bom, nós estamos abertos a receber todo tipo de reclamação, porque a gente está lá para garantir a saúde do pessoal. E se você me permite mais uma dica, que a gente está falando em relação à ceia de Natal, a gente falou muito dos alimentos perecíveis, mas existem aquelas mesas de fruta que a gente coloca, né? É comum você colocar frutas, é bonito, enfeita a mesa e tal. Mas alguns cuidados são necessários em relação às frutas de ingestão direta, que a gente consome com casca. Uva, maçã, ameixa. É importante você fazer a higienização adequada dessas frutas, tá? Lavar em água corrente e depois colocar em imersão em água clorada. A dica é simples, 1 colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água. Deixa lá durante 20 minutos, depois enxágua e pode consumir sem risco. Tá? Isso aí garante, ó, um fim de ano tranquilo, né? Sem ninguém passar mal e sem aborrecimentos, né? E agora a gente tem mais uma pergunta, a pergunta das ruas. Fala, Carioca! Eu queria saber o que é feito com os alimentos que são apreendidos pela vigilância sanitária nos supermercados. Então, normalmente a gente faz o descarte desses alimentos, a gente faz a inutilização. Dependendo do quantitativo, ele é descartado e inutilizado na hora. Agora, se o quantitativo for muito grande, a gente deixa em depósito e depois eles têm que ir até a vigilância comprovar que esse produto foi descartado. Porque quando for muito volume, a gente não tem como fazer esse descarte no local. Entendeu? Maravilha, e para você que está acompanhando o nosso programa, agora a gente tem mais um recadinho, a Agenda Carioca. As áreas de lazer espalhadas por toda a cidade vão funcionar até às 19 horas nos domingos e feriados, por conta do horário de verão. Até o dia 17 de fevereiro, as ruas destinadas ao lazer e recreação vão ter o horário de funcionamento estendido. Mais informações sobre isso podem ser consultadas no site prefeitura.rio. E agora a gente está chegando no momento das considerações finais. Nosso programa está chegando ao fim e eu vou pedir para vocês assim, reforçar, né, vocês duas, a importância da qualidade desses alimentos, de como armazenarem, para ter um final de ano tranquilo. Assim, lembre-se de tudo que a gente comentou, que na verdade tudo é uma cadeia, né? O que a gente não pode é ir agregando contaminação e facilitando a multiplicação de micro-organismos ao longo dessa cadeia. Então a gente tem que observar a compra, o armazenamento, o preparo e a exposição à venda. Em relação aos alimentos já prontos para consumo, é importante lembrar que alimento pronto, o ideal é que ele seja consumido de imediato, porque o calor ele mata micro-organismos. A gente cozinha, assa e frita para matar micro-organismos e ter um alimento seguro. Então, se não pudermos consumir de imediato, a gente deve ou mantê-lo quente, acima de 60 graus, ou guardá-lo em geladeira a 5 graus. Tá? Então, isso é muito importante, principalmente para quem for comprar o alimento já pronto e transportar para algum local. Então, sempre observar essas condições de armazenamento. Porque geralmente às vezes tem isso, a família divide, né? Você faz isso, você faz aquilo e leva para um local, né? Cuidado com o tempo e temperatura, entendeu? Exato. O tempo que ele estaria exposto fora da temperatura que ele deveria estar. Então, realmente você tem que tomar muito cuidado. Maionese, né? Tem que ser sempre o menor possível, né, Cláudia? E outra questão, cuidado com as sobras. Porque no Natal e Ano Novo a gente tem muito essa questão de sobra. Às vezes você vai consumir no Ano Novo o que sobrou do Natal, né? Então, não há nenhum impedimento, a gente pode guardar. Agora sim, guardem em porções pequenas de preferência, refrigerem, se for guardar durante um tempo mais prolongado, guardem no congelador, ok? E identifiquem esses alimentos, porque depois a gente acaba perdendo a conta. Isso aqui está aqui há quanto tempo? Não sei. Tá? Então, para alimentos prontos para consumo e que você vai consumir e manter em refrigeração, 5 dias é um tempo mais do que bom, tá? Nunca passar muito disso. Se você ultrapassar os 5 dias, é preferível que você coloque no congelador. Tá?
Alguma recomendação agora para reforçar? E nas compras, não esquecer, a gente está sempre vendo se está lá a validade certinha, a procedência do produto, o armazenamento, se ele está em condições de temperatura que o fabricante pede, a organização, condição de higiene do local. Isso aí é muito importante. Você falou da maionese. A maionese é vilã nessa história, né? Tem muitas histórias de maionese. A maionese, ela fica muito tempo. A pessoa faz a maionese e deixa ali na mesa e fica horas ali. O ideal é que fez a maionese, bota na mesa só na hora que for servir. Porque para evitar esse tempo que ele fica à disposição ali. Entendeu? Ok. Gente, agradeço a participação de vocês. Muito obrigada. Até a próxima. Boas festas. Maravilha. A gente fica por aqui. Nosso programa sempre às segundas e quintas, às 8 horas da noite. Acompanhe a gente, compartilhe, divulgue nosso programa. É sempre um prazer ter você aqui com a gente. Até a próxima.